notícias internacionais. Seja muito bem-vindo. Reality, em nome da Gabi, muito obrigado ao nosso público, né, as pessoas que estão assistindo e que irão assistir. Muito obrigado pela oportunidade. Né? Bom dia a todos. Hoje a pauta ela é bem sucinta, mas nem por isso deixa de ser importante. Né? É uma pauta que eu dividi entre a primeira metade bem curta da América do Sul, muito importante, e a segunda metade em relação ao conflito que vem se prolongando no Irã e que, ao que parece, vai ter implicações para o Brasil, especialmente no setor exportador, agroexportador e, invariavelmente, na economia. Estou às ordens. Vamos seguir aí com essa pauta da América do Sul para a gente saber falar de América do Sul, que é tão importante aí nesse contexto político, Gabriel. Claro, e é um momento assim de inflexão, é uma mudança assim clara. Primeiro ponto, a posse do José Antônio Cast no Chile, né? Inclusive a posse teve aí um pequeno incidente diplomático porque o Lula deixou de ir, porque o Cast, então presidente eleito do Chile, que tomou posse, convidou o Flávio e o Eduardo Bolsonaro. O Lula sentiu aí desprestigiado e resolveu não ir. Né? E a recepção que o Flávio teve lá foi uma coisa sensacional, os vídeos mostram isso, e tudo isso para dizer o quê? Está havendo um realinhamento no Cone Sul, né? Isso aí já vem com a Argentina lá com a eleição do Milei, né? Passa pela eleição do presidente do Paraguai, né? Que isso é muito importante para o segundo tópico que nós vamos abordar, mas isso vem denotando o quê? Um isolamento do Brasil, né? Porque, ao que parece, o governo brasileiro deixa de fazer política real, política internacional real, prezando o interesse nacional, aquele conceito da realpolitik, né? Para fazer política ideológica. E justamente no momento que a ideologia de esquerda vem perdendo terreno na América do Sul. E nos Estados Unidos já perdeu faz muito tempo. Então o Brasil parece ser um fio solto no alinhamento da aliança americana, das alianças sul-americanas. Né? Então o Brasil vem se isolando cada vez mais. E terminando já esse tópico sobre a América do Sul, tem um país que vem ganhando destaque paulatinamente cada vez mais, que é a Argentina do Milei. Né? Então, o Brasil está vivendo um momento que é muito interessante no sentido ruim, porque a hegemonia brasileira, que vem desde a construção de Itaipu, com os tratados, né? A Ata das Cataratas de 66, depois de 69, todo esse processo que desagou na construção da usina de Itaipu e na formação do Mercosul, a partir do governo Sarney, né, já na década de 80, vem sendo colocado em xeque pela primeira vez. E a Argentina, nesse vácuo de poder, porque você bem sabe, né, Fabi, rei morto, rei posto. Né? Então, nesse vácuo de poder que surge com o Brasil não sabendo, a atual diplomacia que o governo vem exercendo, não sabendo se posicionar de acordo com o cenário que nós temos hoje, né? O que tem é que a Argentina está muito bem posicionada e se colocando. Né? O maior exemplo disso foi o encontro que nós tivemos na Flórida nos últimos dias, dia 7, agora de março, há 10 dias atrás, que estabeleceu o Shield of Americas, né? O Escudo das Américas, que é uma nova iniciativa de defesa do presidente Trump, e que a Argentina vem atuando, como que eu posso dizer, de maneira central, de maneira enfática. Né? O Cast estava lá, o Nayib Bukele de El Salvador estava lá, o presidente do Paraguai estava lá, e o Brasil não enviou assim, nenhum representante a nível ministerial. Então isso é sintomático. A Argentina vem cada vez mais assumindo esse papel de liderança e o Brasil vem falando para si mesmo. Né? É uma coisa que não acontecia, essa inversão de polos desde Itaipu. E é muito complicado. Né? Você fazer alguma consideração aí, em seguida já passo para a questão do Irã.
Bom, a gente está vendo aí que essas eleições aqui no Brasil também vão ter essa repercussão aí na América do Sul, né, Gabriel? Por conta realmente desse posicionamento e da forma como a América do Sul vem respondendo e colocando realmente no poder presidentes muito mais para a direita e por isso esse isolamento do Brasil. E concluindo essa parte da geopolítica, vamos dizer assim, interna, né, do continente, isso é muito ruim para o Brasil, porque mesmo que venha, que uma alternativa de direita venha a vencer as eleições, vamos dizer, Flávio Bolsonaro, que é o melhor posicionado aí do campo da direita nas pesquisas, aliás, segundo algumas pesquisas, vem liderando o cenário como um todo, né? Mesmo que ele ganhe, o Brasil vai ter de trabalhar bastante em termos diplomáticos para recuperar essa liderança. Porque hoje, sinceramente, o bastão está com a Argentina, né? E não é porque há um alinhamento ideológico num futuro hipotético governo do Flávio Bolsonaro, é que a Argentina vai ceder o terreno que ela ganhou às duras penas, né? Então o Brasil entra mais como um parceiro ali coadjuvante. E essa liderança que era nossa tradicionalmente desde a década de 70, 80, nós vamos ter de lutar diplomaticamente para retomá-la. E é um complicador, né? Vamos lá. Então, realmente, a gente esperar aí toda essa movimentação. A Argentina que estava até bem quietinha, mas o Milei chegou realmente movimentando aí e dando as cartas. Qual é a nossa segunda O Brasil deu um vácuo, né? Concluindo. O Brasil entrou numa espécie de vácuo geopolítico e a Argentina preencheu. É assim que funciona na política municipal, que vocês tanto bem cobrem, né? E a política internacional não muda tanto nesse quesito, né? Se um país entra num estágio de dormência, o outro vai querer ocupar esse espaço que foi deixado. Não existe espaço vazio na política, tanto na política interna quanto na política internacional, não muda muito. Agora, para a segunda pauta, o que nós observamos na questão do Irã é uma continuação das hostilidades, né? E que agora vem com uma preocupação dupla. A primeira preocupação é de ordem material, em questão ao que eles dizem armament stockpile, né? O estoque de armamento, de munições de guerra dos Estados Unidos, né, que na administração Biden não houve um investimento grande ou minimamente próximo ao que é necessário aos Estados Unidos enquanto potência mundial, né? Os níveis de arma de grosso calibre, mísseis e etc., são preocupantes. O presidente Trump anunciou um investimento massivo nisso, né? E gera alguma preocupação sobre até quando essa operação é sustentável, né? Belicamente sustentável por conta dessa falha da última administração que o presidente Trump vem aí lutando para corrigir, né? Existe também uma questão importante que é a questão do custo dos armamentos iranianos. O Irã ele se especializou na construção de drones, né? Tem alguns vídeos que mostram cavernas lotadas de drones construídas pelo regime iraniano, que é um armamento assim com um custo irrisório, né? E que um míssil para interceptar aquilo chega a ser centenas de vezes, milhares, em alguns casos chega a ser milhares de vezes mais caros do que os drones, né? Então, para se evitar uma questão, com aquela analogia do elefante que foi morto pelas formigas, o presidente Trump vem correndo de maneira muito, muito rápida para colocar em xeque, estrangular o regime iraniano, acabar com essa produção de drones deles e reconstruir o arsenal de munição, especialmente de munição high-end dos Estados Unidos, né? Encaminhando para o penúltimo tópico, né? Há uma pressão do presidente Trump em relação aos seus aliados da OTAN para que ajudem a desobstruir o bloqueio iraniano no Estreito de Hormuz, porque o Irã bloqueou com o submarino, com a frota que resta e com a ameaça de drones o Estreito de Hormuz, que é responsável por 20%, perdão, do fluxo mundial de petróleo, né? Isso já impacta os mercados, né? O Irã bloqueou para os Estados Unidos e seus aliados,
né? A gasolina subiu, passei aqui no posto, próximo aqui, a gasolina que há pouco tempo estava 6,19, agora está 6,79, né? Então isso é um sintoma. Agora, isso mostra essa pressão que alguns aliados da OTAN na Europa não querem assumir esse custo de desbloquear, ajudar o presidente Trump a desbloquear o Estreito de Hormuz, mostra que há uma fratura na aliança, né? E eu concluo essa parte bem rapidamente dizendo que o presidente Trump disse que isso não é justo, porque ele sempre ajudou, sempre socorreu os aliados da OTAN, e na minha visão isso prova que uma fala do presidente Trump de que não haveria um certo paralelismo no que os Estados Unidos faziam pela OTAN e o que a OTAN fazia pelos Estados Unidos vem se provando uma verdade. Porque quem, ao que parece, vai responder a esse chamado, pelo menos se inclina hoje para responder esse chamado de enviar forças navais para ajudar a desobstruir o Estreito, são dois países do extremo Oriente, o Japão e a Coreia do Sul. Só que aí isso gera um outro problema geopolítico. Ao mesmo tempo que aproxima os Estados Unidos desses países, o Japão vem se remilitarizando, né? O governo conservador lá tem uma super maioria, pela primeira vez, vai até emendar a Constituição para poder fazer uma military build-up, né? Uma reconstrução militar que não se via desde a Segunda Guerra Mundial com o Tratado de São Francisco, que mobilizou o Japão militarmente. Isso gera um outro problema. Quando você mexe com o Japão e com a Coreia do Sul próximas aos Estados Unidos, isso mostra boa vontade desse país para com os Estados Unidos. Isso arrisca uma maior proximidade natural dos Estados Unidos para com esses países. Mas isso acaba incomodando quem? A China. Então isso é um ponto que pode vir a denotar uma tensão, não digo nos próximos anos não, Fabi, nos próximos meses, quiçá dias, né? E finalizando, a última coisa que eu tenho para trazer, que é uma notícia um pouco chata e complicada para o Brasil, é que essa questão do Estreito de Hormuz, esse bloqueio, pode vir a de fato complicar as coisas para a economia, complicar ainda mais as coisas para a economia do Brasil. Não só, Fabi, pela questão do petróleo, que nós sabemos disso de maneira patente. Vivemos batendo aí, o Estreito de Hormuz é responsável por 20% do trânsito do petróleo mundial, né? Mas por uma outra questão, mais ou menos um terço da produção mundial de fertilizantes é escoada pelo Estreito de Hormuz. No caso da ureia, que é um fertilizante muito importante para o agronegócio brasileiro, metade da produção dos fertilizantes ureia passa pelo Estreito de Hormuz. Então, e eu não vi, tal como aconteceu à época do início das hostilidades na Ucrânia, o próprio presidente Bolsonaro foi na Rússia para conversar com o Putin, levou muita crítica à época, mas isso salvou o agronegócio brasileiro naquela safra, ainda mais com pandemia. Eu não vi movimentação do governo brasileiro para tentar salvar isso, né? Então, repito, um terço do trânsito mundial de fertilizantes passando por lá e metade do componente do fertilizante ureia passando por lá, e o Brasil é extremamente dependente dos fertilizantes importados, isso pode ter não estou querendo ser profeta do caos aqui, mas isso pode ter uma consequência extremamente grave para o agronegócio brasileiro, e já que a economia brasileira é muito dependente do agronegócio, para a economia brasileira como um todo. Num ano eleitoral, isso pode ter uma consequência drástica para o presidente Lula, né? E nos anos vindouros aí, porque para recuperar isso é muito complicado. Então o cenário, repito, é de extrema atenção e de muita vulnerabilidade para o Brasil. Tá certo, então, Gabriel, obrigada aí pela sua participação, agradeço, por toda essa análise, trazendo aí o quanto realmente o Brasil acaba sendo impactado por todas essas ações que vem acontecendo no mundo. Tanto o conflito, que a gente já chega aqui ao 18º dia, que acontece no Oriente Médio, como também essa movimentação aqui na América do Sul. Muito obrigada, a gente se vê Eu que agradeço. na próxima semana, né?
Na próxima quinzena, sem ser a próxima. Quinzena, tá ótimo então, Gabriel. Muito obrigada pela sua participação aqui. Gabriel Banês participando e trazendo essa análise política no cenário internacional aqui no Download, primeira edição. A gente continua